muita alegria que nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. Sou o pastor Ricardo Sobral e estamos aqui para lecionar para a Sala dos Jovens Casais. E nesse trimestre nós estamos falando sobre Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12. E nessa lição nós iremos falar sobre a oração de Paulo pelos Efésios, pela igreja que estava na cidade de Éfeso. O texto do dia diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3, 14, que será o texto que nós iremos trabalhar. Quando Paulo diz por causa disso, por causa de quê? Do que ele está falando? Que ele se colocaria de joelhos. É o que está no verso de número 12, do mesmo capítulo 3, no verso de número 12, ele diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Vou repetir. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Paulo expressa aqui, nesse verso de número 12, 4 palavras essenciais para a oração: ousadia, acesso, confiança e fé. Ousadia, acesso, confiança e fé. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno. Essa é a oração que Paulo vai nos ensinar, e ele está muito cheio de confiança, muito cheio de ousadia, sabendo que pela fé ele tem acesso ao Pai. E é isso que nós vamos aprender hoje, se Deus quiser. O objetivo dessa lição é apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso e perceber o poder do amor de Deus pela igreja, tá certo? Na introdução, fala que Paulo, ele está na prisão de Roma e ele sente uma necessidade de escrever a igreja de Éfeso. E os cristãos naquela cidade passavam por um momento de fortalecimento, né, devido a umas boas notícias que chegaram até o apóstolo Paulo. Ele então resolve, em meio às letras, né, e a meio a reflexões, a apontamentos que chegaram até ele é impelido a fazer uma dessas orações mais ousadas da Bíblia. Oração essa que marca, que traz aprendizados para a nossa vida. E é essa oração que nós vamos estudar. E o primeiro tópico fala sobre uma oração ousada, né? Tendo seus 3 subtópicos: o cuidado com a igreja, de joelhos é melhor, e a ousadia de Paulo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e fazer o seu comentário, tá certo? Para que nós possamos melhorar ainda mais nas próximas aulas. Bom, a oração ousada, né? Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo à igreja na intenção de revelar o cuidado que ele tinha, né? Com o amor pelas ovelhas que estavam naquela igreja. E Paulo havia deixado ali uma igreja que estava se destacando, uma igreja que estava crescendo, uma igreja pujante, uma igreja que estava fazendo a diferença no seu tempo, na sociedade. E o conteúdo da carta não era apenas para a igreja de Éfeso, mas Paulo tinha em sua mente que, através dos escritos dele, também chegaria a outras igrejas da região, como, por exemplo, Laodiceia. Mas muito mais do que isso, Paulo pensava em mim e você. Paulo pensava como essa carta atingiria ou chegaria nas mãos dos crentes que ainda haveriam de nascer, que ainda haveriam de crer em Jesus Cristo. E essa carta chegou até nós. Essa oração
expressa com um sentimento profundo de comprometimento com a continuidade, com o êxito da igreja, chegou a todos os cristãos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós tivemos essa oportunidade de aprender com o apóstolo Paulo, de conhecer um pouco do coração do apóstolo pela vida das igrejas dos irmãos. Lá em Efésios 6:18, ainda nessa carta que nós estamos orando, Efésios 6:18 diz assim: orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a primeira lição que nós temos aqui é sobre esse cuidado que nós precisamos ter com a igreja do Senhor, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, com aquelas pessoas que nós lideramos, que nós possamos fazer como o apóstolo, orando em todo o tempo por todos os santos. O segundo subtópico fala de joelho. Paulo, ele está preso em Roma, preso no sentido de encarcerado mesmo, tá certo? Ele está encarcerado, mas o seu corpo físico, o seu corpo era físico e limitado, mas o espírito nele habitava, era onipresente e onipotente. Glória a Deus por isso. Apesar de estar preso, o espírito que nele habitava, ele tinha consciência disso, e era um espírito onipresente e onipotente. E por que que isso é importante nós sabemos? Porque há momentos em que nós estamos assim, limitados fisicamente para orar por alguém, para se aproximar de alguém, para levar uma palavra, para levar um consolo, para levar um afago, né? Nós estamos limitados, ainda mais nessa pandemia que não podemos visitar uns aos outros, mas o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você, ele é um espírito onipresente, ou seja, pode estar em qualquer lugar, e onipotente, tem poder para tudo e qualquer coisa, quando nós confiamos nisso. Então, os judeus, eles não tinham esse costume de se ajoelhar. Era normal que eles levantassem as mãos, ficassem de pé, levantassem as mãos. Mas Paulo não podia fisicamente ir até Éfeso, mas de joelhos ele podia subir até o trono da graça para falar com o Senhor, com ousadia, para que os cristãos de Éfeso fossem fortalecidos no Espírito, para que Cristo habitasse no coração daquela igreja, para que eles pudessem permitir que eles conhecessem o incomparável de Deus e para que eles fossem cheios da plenitude do Espírito Santo. Olha que coisa linda, o apóstolo, tendo consciência, ele clama a Deus em prisão, de joelhos, ele se coloca de joelhos diante do Pai. E quando nós nos ajoelhamos, é um sinal de rendição, de que nós não somos capazes de fazer as coisas pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Então, dobre os seus joelhos, clame por alguém, suplique por alguém, porque com certeza a resposta virá em favor dessa pessoa. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona, porque ele pede algo que é impossível a ser mensurado com exatidão. Quando você olha para o texto, você percebe que não é possível mensurar o que Paulo está pedindo com aquela clareza. O que Paulo está querendo dizer? O que tudo isso nessa oração? Os cristãos viviam, o que Paulo estava pedindo era para que os cristãos vivessem uma experiência que vai muito além do entendimento humano. Paulo, ele diz assim no verso 18 e 19, para poderdes perfeitamente compreender, ele está orando ao Senhor, Senhor, que eles possam compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Do conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Largura, altura, profundidade, olha
a imensidão do apóstolo. Ele está tentando mensurar algo que não é possível mensurar, mas ele deseja que todos os cristãos possam alcançar. E nós devemos almejar cada vez mais essa mesma presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter essa vontade, esse desejo de conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, como Paulo orou pelos cristãos e orou por nós, igreja do Senhor. Por isso o salmista disse no Salmo 16, 11, na tua presença há fartura de alegrias. Deus é um Deus infinito. A alegria do Senhor não é limitada. Por isso, o salmista também disse no Salmo 73, 28, mas para mim, bom é permanecer, ou bom é aproximar-se de Deus. Então, se aproxime de Deus. Que a cada manhã, a cada dia que você ter a oportunidade de vida, você possa se aproximar mais e mais do Senhor. No segundo tópico, fala sobre o primeiro pedido de Paulo. Verso 16, ele diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito. O que o apóstolo está pedindo é que Deus fortaleça o homem interior com um poder sobrenatural para que ele possa alcançar objetivos, desafios, ele possa vencer esses desafios. O que o apóstolo está dizendo, ele, olha, fortalece ele, Senhor, mas fortalece na mente, fortalece os sentimentos, fortalece os propósitos, fortalece os desejos, ou seja, todas aquelas questões que estão relacionadas ao homem interior, ao homem que está lá dentro de nós, né? Nós temos que tomar conta desse homem aí, que senão, se ele sair, ele vai fazer besteira. Quando nós estamos fortalecidos, nós perdemos a nossa essência. Quando não estamos fortalecidos, melhor dizendo, nós perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Quando nós não estamos com o homem interior dominado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a tendência deste homem interior é seguir a linha do pecado, as coisas mundanas desse mundo que o mundo oferece. Por isso o apóstolo disse também em Efésios 6 e 10 o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Jesus foi apresentado no templo, diz o texto em Lucas 2,40, que assim que a sua mãe o leva para casa, o texto diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus precisa estar sobre você, jovem, sobre você, adolescente, sobre você, meu amigo, irmão, irmã, que está nos assistindo. A graça de Deus precisa estar sobre a sua vida. E para que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, você precisa se fortalecer o seu espírito. E fortalecer o seu espírito é se encher da sabedoria de Deus, para que então você possa ser um homem, uma mulher cheia da presença do Senhor. Por quê? Porque as forças humanas, elas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente. Não são suficientes, pois as lutas vão muito além das nossas possibilidades. Tem lutas que nós passamos que, na força do braço, da mente, do intelecto, nós nunca vamos vencer. Por isso que Paulo pede para que o Espírito Santo, seja fortalecido em nosso homem interior, porque as fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito do Senhor nos fortalece e nos coloca de pé. Quantas vezes nós estamos desanimados e a gente começa a louvar o hino,
A gente começa a ler a palavra de Deus, meditar nos feitos de Deus, no que Deus é. E quando nós vamos fazendo isso, nós vamos percebendo que nós vamos crescendo, que nós vamos ficando de pé, que nós vamos se colocando mais ereto diante da presença do Senhor. Não anda cabisbaixo, né? Mas que poder é esse de que Paulo está falando? Que poder é esse? O poder que opera dentro do cristão é fruto da ação do Espírito de Deus, e acontece mediante a interiorização da verdade que ouvimos e permitimos que sejamos refletidas e absorvidas na nossa mente. É a palavra de Deus. Você precisa deixar que a palavra de Deus te conduza, que a palavra de Deus te fortaleça, que a palavra de Deus te alimente, que a palavra de Deus te sacie. Só assim você irá provar o poder de Deus na sua vida. O apóstolo também fala nessa oração sobre o amor de Cristo. Lá no verso de número 18, que nós lemos, se não me falha a memória, verso 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E ele usa duas figuras de linguagem para se referir a esse amor de Cristo. Arraigados e fundados. 3:17. Arraigados para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Essa figura do amor de Cristo arraigado em nossas vidas, ele está referindo-se às profundezas de uma raiz de uma árvore muito alta. A árvore, para que ela consiga se manter de pé naquela região onde nós conseguimos enxergar, né, a parte visível, ela precisa ter raízes profundas, raízes arraigadas no solo para que ela não tombe, para que o vento não a leve. E fundados, Paulo está referindo-se a um edifício, ao alicerce de um edifício. Você não levanta um edifício apenas da parte do chão ou do solo que você vê. Você precisa cavar alicerces. Você precisa colocar colunas que vão sustentar esse prédio. Quanto mais profundo for essas colunas, mais estabilidade dará para esse prédio. É isso que Paulo está falando, que o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do nosso entendimento, esse amor precisa estar arraigado e fundado no amor de Cristo. Se for um amor superficial, se for um amor passageiro, se for um amor por Cristo efêmero, se for um amor sem compromisso, esse amor não vai reverberar em milagres na sua vida. Por isso que o próprio Cristo, né, por amor de Cristo, doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida, segundo Coríntios 8:9. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas da nossa vida são impulsionadas a partir desse amor. Tudo que nós fazemos parte desse amor. Por isso, João 15, verso de número 13, João 15:13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Você é amigo de Cristo? Você é amigo do Senhor? Se você é amigo do Senhor, Ele deu a sua vida por você. Então você precisa também fazer o mesmo. Entregue sua vida para Jesus, de coração, com profundidade, com alicerce. E como é que nós podemos compreender perfeitamente esse amor? Será que nós podemos ter novas vidas, né? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Será que é possível ter toda a plenitude de Deus em nossas vidas? Essas são as experiências que nós precisamos buscar. Experiências de profundidade, pois Paulo orou por nós, para que nós tivéssemos essas experiências maravilhosas com Deus, esse dinamismo com Deus, para que os frutos do Espírito pudessem ser ofertado para aquele que ainda não tem
Cristo no seu coração. Mas somente os alcançaremos se buscarmos com a total dependência do Espírito Santo. Sem total dependência do Espírito Santo, não tem como viver o melhor de Deus e o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Então, nós concluímos essa lição, que nós aprendemos que o amor de Deus que nos impulsiona, que impulsiona a igreja a uma missão diária de levar aos povos o ID do Mestre amado. Nós precisamos sempre ter esse ID em nossa mente, a manifestação do reino de Deus presente em todo lugar. E quando nós vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós. Nós nos tornamos mais confiantes na obra de Deus, que vai muito além do que podemos imaginar. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida, do que Deus pode manifestar através do seu homem interior. E isso permite que todos nós que somos alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo da salvação, da sede pela vida eterna e da certeza da restauração em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa reflexão sobre a oração de Paulo pelos Efésios possa produzir fruto de justiça na sua vida e que você seja um gigante na oração, como o apóstolo Paulo também foi. Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.